Olá a todos, sou o professor Ricardo Becker, do IFSP de São José dos Campos. E nesse vídeo eu vou fazer essa peça aqui, trabalhar no torno, essa peça com usinagem externa e usinagem interna. Aí alguns conceitos para trabalhar com a usinagem próxima à realidade. Então eu uso desbaste e faço acabamento. Não vou fazer com acabamento com sobremetal, porque é só meramente ilustrativo. Mas eu vou falar o conceito aqui de acabamento, inclusive usinagem interna e acabamento interno. Tá? Tem essa peça, eu tenho alguns raios, eu tenho chanfros, inclusive chanfros internos. E o procedimento para chanfro, raio interno e até bedame é o mesmo procedimento para fazer externamente e internamente, tá? Só muda o tipo de ferramental e as características de cada ferramenta. Então vamos lá. O que eu peço nesse exercício? Eu quero fazer essa peça, usinagem interna e externa. Vou trabalhar com desbaste. Vou utilizar P5 milímetros para facilitar, para diminuir o número de passos, tá? Um desbaste, tanto interno quanto externamente. 1 milímetro de acabamento, mas lembrando, não vou usar agora o sobremetal, tá? Quem tiver Inventor, conseguir trabalhar com ele, pode fazê-lo. Um avanço para desbaste, 2 décimos de milímetro por rotação. Aqui o avanço para acabamento já é 1 milímetro por rotação. Aqui eu tenho o S, ou seja, o VC de cada ferramental, e eu vou utilizar isso no Sinotrem. Tá? Então vamos lá. Eu primeiro desenho essa pecinha aqui no Inventor. Então eu vou passar uma broca de 20 milímetros. Tá? Eu vou passar uma broca de 20 milímetros para dar para a ferramenta, para ter a ferramenta, um espaço para a ferramenta trabalhar depois, ferramenta de desbaste. Então, esse furo que eu vou fazer aqui vai sobrar esse material. Então, qual é a principal diferença que vocês têm que ter em mente para começar a fazer o exercício de usinagem interna? É que você primeiro precisa, ao contrário da usinagem externa, você vem de cima para baixo, que você tem que vir de dentro da peça e abrindo o diâmetro, né? Você abrindo, tirando o material. Aqui você diminui o diâmetro externamente e aqui você vai aumentando o diâmetro, né, conforme a sua usinagem. Mas primeiro você precisa abrir o acesso pela essa broca, por uma broca. Então vocês vão fazer também aí usinagem interna com broca de centro, depois seleciona a broca, criar ferramentas, tudo no Sinotrem. Então essa peça eu criei lá as linhas de desbaste, novamente na linha superior, que é o blank, né, o diâmetro dela completo, eu vou criar offset, o comando offset no Inventor, foi 5 milímetros e assim por diante. Fiz 5 milímetros, disponibilizei para vocês todos esses passes e a medição deles lá no Moodle, tá? Aqui é uma observação importante. Aqui, ó, se você olhar no Inventor, o passe, ele não é, ele não é o mesmo ponto do início do arco. Então, isso pode, às vezes, confundir. Eu deixei lá a medição para vocês, mas fiquem atentos a isso. Nem sempre a sua linha vai começar a startar num raio, no chanfro que você tem posterior, você vai ter que fazer o pequeno ajuste. Mas aqui, o que eu sugiro a vocês fazerem? Toda vez que fizerem desbaste, esqueçam chanfros e raios, tá? E mesma coisa para dedame, esqueça. Faça primeiro o desbaste, vem, faz o desbaste, sobe, volta e assim por diante. Depois você se preocupa com chanfros e raios. Aí para depois trabalhar com acabamento. Então eu vou trazer a resolução desse exercício aqui, mostrar o passo a passo para vocês. Eu dividi da seguinte forma: desbaste externo, acabamento externo. Aqui eu trabalho dentro do acabamento a compensação do raio da ferramenta. A compensação do raio de ferramenta eu vou mostrar para vocês. Toda a ferramenta ela tem um raio de ponta, ela não é um canto vivo. Então ela necessita fazer a compensação dessa ponta da ferramenta. Para desbaste não há necessidade, para desbaste você tem
você tira material e você tem que deixar um sobremetal para acabamento. Então, nesse acabamento, você tem a precisão, você necessita da precisão. E aí você liga a compensação de raio. Depois, o furo, os furos, né? Aí inicia desbaste interno e acabamento interno. Tá, vamos lá, vou ligar o passo a passo aqui no Sinotrem, falar um pouquinho de cada etapa. Deixar um pouco mais lento aqui. Eu coloquei essa visão na metade da peça. Quem quiser, vai em Footer Views Half Cut. Aí você tem metade da peça. Side View é o que vocês costumam, né? Você vem aqui, Footer Views, Half é a metade. 5 milímetros no desbaste, subi acima da peça 2 milímetros, voltei. G00, G01, ó, acompanha aqui. G01, todas as linhas verdes são desbaste com o avanço programado. E G00 é o vermelho ali. Aqui, como já está no último, o último passe externo, eu fiz o perfil da peça. Tirei o material que faltava. Agora eu vou fazer a troca de ferramenta. Aqui, se vocês olharem aqui, é a troca de ferramenta. O que eu faço na troca de ferramenta? Olha nessa linha N280. Eu simplesmente venho aqui, saio, faço uma saída da ferramenta como se fosse desligar. Não desligo o fuso, nem refrigeração, nem com M30. Eu só saio para os eixos, para um ponto de retorno, e chamo outra ferramenta. Nesse caso é T3. T3 é uma ferramenta de acabamento. Então, chama T3, M06, coloco o G96 e assim por diante. Igualzinho no início dos programas que vocês fazem. Após isso, eu faço uma aproximação segura. Eu não sei de onde vem a ferramenta, então você não pode posicioná-la perto. Então, o ponto de troca, às vezes, no magazine onde ficam todas as ferramentas, ele é próximo, vai ficar próximo à peça, ou ele vai vir, né, quando você colocar, vai vir muito próximo. Então, nesse caso, ela veio daqui, ó, tá vendo? Se vocês visualizarem, já veio, vamos dizer, na parte mais baixa do que foi o retorno que eu solicitei para a anterior. Então, se eu colocasse só o Z aqui, ele ia ficar um diâmetro mais baixo, poderia haver colisão. Então, sempre que vocês forem fazer a troca de ferramenta, saia com a ferramenta, acabou a usinagem com a ferramenta, saia com a ferramenta, faça a troca e volte para o ponto seguro, tanto no diâmetro quanto na mesma linha, diâmetro e comprimento, ou seja, X e Z, longe da peça. Então, vou fazer aqui, ó. Agora eu vou ligar a compensação de raio. Compensação de raio, eu vou mostrar para vocês, aqui, ó. É o G42. Então, na linha N330, eu aciono o G42. Deixa eu voltar aqui, ó. O que é a compensação? Então, todo raio de ponta da ferramenta ela tem uma compensação. Ela tem um raio de ponta. Então, essa compensação, ela tira essa diferença, ela tira essa diferença do ponto que você faz, que a máquina faz, que percorre a usinagem, para o ponto central desse raio. Então, às vezes dá 2, 3, 4 décimos de diferença na usinagem por causa disso, por causa da compensação de raio, dessa ponta da ferramenta. Então, como é que eu faço para ligar a compensação? Eu fiz a minha ferramenta, fiz a aproximação, cheguei próximo o diâmetro que eu vou colocar, ainda estou em Z2, que é afastado positivamente. Coloco G42, a compensação de raio à direita da peça, ou seja, a ferramenta está à direita da peça. Então, aqui eu repito, isso é importante, a compensação vem sempre com G01, tá? Então, G01, e eu repeti, X e Z. Então, X e Z do ponto que eu estou. Para que isso? Para que a máquina faça
a configuração desse raio. Ela vai andar um pouco, ou seja, vai andar 4 décimos, compensando esse deslocamento. Então, antes de você fazer a aproximação, para fazer a usinagem efetivamente, faça essa reconfiguração de posição. Tá? Então, eu fiz o posicionamento, tá vendo? Eu estou anterior na 320, no X66, e mantive o Z2. E eu só repeti aqui. Então, eu coloquei G42, aciona a compensação de raio à direita da peça. G01, repito o posicionamento, coloco o avanço, porque é o primeiro G01 dessa ferramenta, então preciso colocar o avanço. Ele é modal, depois ele é respeitado. A partir daí eu vou fazer a aproximação. Então aqui, ó, eu já vou iniciar no arco. Então eu já vou iniciar nesse ponto. X66. E eu vou fazer esse arco com o comando CR, que é o comandinho lá. Eu passei para vocês para simplificar, para fazer o arco. É um comando exclusivo da Siemens, do comando Siemens. E não necessita trabalhar com o IJK. Tá? Basta você colocar lá o comando CR igual, tá? Não pode esquecer igual. Então você coloca CR igual, ele é um pequeno, é um comando de ciclo para raio, tá? Então você coloca aqui G03, que é anti-horário, X e Z finais, CR igual a 2, ou seja, o raio é igual a 2 milímetros. Aí ele vai fazer. Depois de feita toda essa usinagem, desse acabamento, eu vou desligar a compensação. Ó, notem que entre G42 que eu ativei e o G40 que eu cancelei, ou seja, desativei essa compensação, só estou trabalhando com G01, G02 ou G03, não com G00. Então, você só ativa quando encosta na peça a compensação de raio. Não utilize a compensação com G00, tá? Deslocamento. Então, e nem saia da peça. Por isso que é uma usinagem, por isso que se faz quando tem acabamento. Se você fizer o retorno, você acaba tirando a ferramenta da trajetória que ela está à direita da peça. E aí ela acaba ficando à esquerda, então ela faz o efeito contrário da compensação. Então, sempre você vai trabalhar no acabamento sem tirar do perfil a ferramenta, isso é importante. Então, você liga a compensação, vai manter a usinagem contínua até acabar o acabamento. Aí, depois disso, você cancela para fazer o afastamento. Não faça o afastamento enquanto estiver ligado. Então, nessa ferramenta eu liguei, desliguei, e agora eu vou usinar e mostrar para vocês até o acabamento. Então, fiz a troca, parei a usinagem. E outra coisa, vai fazer um arco, encosta no ponto inicial. Costumamos fazer aquilo a partir do Z2 a usinagem, só que uma linha reta. Agora eu vou fazer um arco, então você deve começar do Z0. Não coloquei sobre metal, mas dá uma pequena diferença no posicionamento. O caminho dela está compensado. Tá? A ponta do raio da ferramenta é esse aqui é o raio de ponta. É uma circunferência aqui, não é um canto vivo. Então, esse raio precisa ser compensado. Percebam aqui que ele faz um pequeno arco. Se você der um zoom, ele não faz um canto vivo. Então, ele faz o caminho automaticamente, a máquina faz
ela entende, ela sabe que ponta de raio tem essa ferramenta e faz a compensação automática. Pronto. Então, eu vou mostrar para vocês a utilização do B-Dummy. Essa peça, ela não tem, mas eu vou fazer. Eu vou fazer um B-Dummy para mostrar de forma clara como fica a compensação. A diferença entre utilizar a compensação e não usar a compensação. Tá, eu vou colocar o B-Dummy. Vou colocar aqui a utilização do B-Dummy. Ele vai ficar a 6 milímetros aqui inicial. Eu vou fazer um chanfro. Tá? 5 décimos. Aí vai dar para evidenciar bem essa questão do acabamento. Tá? Então, aqui, ó, entre o desbaste e o acabamento, eu vou inserir aqui, eu vou chamar ferramental do B-Dummy. Seleciono a ferramenta, vou chamar o B-Dummy, até 5. O B-Dummy, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa figura aqui, ó, no canto esquerdo inferior, ele tem um L aqui, ele tem um canto mesmo. Então, é nesse canto esquerdo mesmo que vai ser o posicionamento dele de referência. Como ele tem 3 milímetros de largura, ele tem 3 milímetros na sua largura do B-Dummy, de espessura, vocês devem levar isso em consideração. Então, aqui à esquerda dele é onde ele vai encostar na peça, como se fosse a ponta da sua ferramenta de desbaste. Só que você tem que levar em consideração os 3 milímetros excedentes que ele tem. Se fosse um 4 milímetros, vocês deveriam que levar em consideração e assim por diante. Deixa eu recolocar aqui. Pronto. Aí M06, da mesma forma, tá? M06, G96, o S para o B-Dummy é 30, tem que ser bem lento. M03, aí eu faço posicionamento seguro G00, X 112, Z2, depois eu vou posicionar para o início do corte no X70, ligo o M08, de 70 fiz o posicionamento, eu vou trazer ele próximo. Então, eu vou colocar no 75. Só para ele ficar mais afastado, vou trazer ele com Z. O Z ali é menos... Ó, aqui, ele tem que levar em consideração os 3 milímetros. Então, eu tenho que andar 9 milímetros para ele facear aqui, ó, esse lado esquerdo. Então, aqui meu Z menos 9. Então, passo para cá. Z menos 9. Aí sim eu ligo o G01, faço a usinagem com o Z. Então, meu Z aqui, ó, perdão, meu X no diâmetro. Meu diâmetro aqui, opa, meu diâmetro aqui, vai direto, tá? 64, é 3 milímetros de profundidade, 6 no diâmetro, então 64 é meu diâmetro de profundidade. Então, X64 e meu F 0.1. Faço a saída ainda com G01, vou para o X75 que eu iniciei. Depois posso sair G00, Z2, afastei. Agora sim, X200, que essa peça tem um diâmetro razoável, vou colocar maior, tá?
Agora, depois disso, é acabamento. Então, deixa eu trabalhar agora o acabamento, tá? No acabamento, eu vou fazer a aproximação, ou seja, eu tenho que fazer a aproximação, fazer aqueles dois chanfros, então, depois que eu fiz o bedame. Então, quando eu faço a aproximação aqui, eu faço o arco, depois disso, em vez de a menos 20, eu vou inserir aqui, ó, G01, Z menos, vamos voltar no invento, esse ponto com o chanfro aqui, 5,5, que é meio milímetro aqui, meio por 45 graus. Então, 5,5 e eu vou até 6. Depois, eu vou até 9. Depois, 9,5 para acabar o chanfro. Então, vamos fazer os dois chanfros aqui. O Z menos, eu vou para 5,5. 5,5. Vou iniciar o chanfro, então, ó, meu diâmetro aqui eu só desse meio milímetro. Então, 1 milímetro total. Tá? Então, aqui eu vou para X69, ou seja, eu vou para o meu chanfro no diâmetro 69, com Z menos 6. Depois eu vou para Z, aqui, ó, Z menos 9, o início do próximo chanfro. Depois trabalhar aqui, ó, 70 e menos 9,5. Tá, então vamos lá. Então 9 primeiro, então Z menos 9, faço X 70, Z menos 9,5. Opa, 9,5. Fiz os dois chanfros, subi, agora sim Z menos 20. Aí eu continuo. Tá. Eu vou desconsiderar essa compensação e vou ligar depois para vocês olharem. Então vamos ver como é que ficou esse código. Tomara que não esteja errado, né? Vamos ver. Vamos ver. Pode acontecer, por que não? Desbaste, deixa eu aumentar a velocidade. Desbaste. Vamos lá. Felizmente não dá para simular só um pedaço, tem que simular tudo. Seria mais rápido, né? Agora, em vez de uma ferramenta de acabamento, eu vou trabalhar com bedame. Deixa eu diminuir aqui a velocidade. Ó, 75, Z-9, fiz a usinagem, retornei, troquei. T3, chamei a T3, 66, passo o arco, paro 5,5, passo o chanfro, continuo a usinagem. Olha aqui que interessante. Visivelmente está errado. Só que a linha verde, percebam que ela está correta, assim, o posicionamento. Então, o que faz essa diferença? É justamente o raio de ponta. É o raio de ponta da ferramenta. Se a ferramenta tivesse um raio maior, ainda na sua ponta, daria ainda mais ênfase a esse erro. Então, aqui, ó, vou voltar a colocar G42 e aqui G40 para cancelar. Como vai ficar? Vamos lá.
Isso com a compensação de raio. Certo? Então, faz diferença para acabamento, não faz diferença para desbaste, justamente por isso. Então, vamos continuar a usinagem. Agora vai entrar broca de centro, depois furação, usinagem interna. Eu vou depois mostrar para vocês como fazer essas ferramentas. Então, aqui ó, uma broca de centro. Configurei ela para trabalhar só com 4 milímetros. Troquei de ferramental. Sempre vocês devem ter em mente que X e Z, para aproximação da ferramenta, devem ser uma posição segura. Ó, então, agora já tenho aqui a minha entrada da minha ferramenta, o desbaste. Chamei a ferramenta de desbaste. E o processo é o mesmo. O processo de usinagem é a mesma coisa. Esse caso eu usinar 5 milímetros por vez. Só que o cuidado que eu devo ter, eu devo abrir um furo, né? Eu devo abrir um furo aqui necessário somente, é só o necessário para o meu ferramental. Não posso descer muito, senão vou pegar as costas aqui. Pensem que aqui ainda tem a haste, né? Que é uma haste de usinagem interna, é o suporte, e ele pode encostar aqui e ocasionar um acidente. Então, você desce um pouco para fazer o retorno. Onde é um pouco? Você deve conhecer seu suporte, sua ferramental e deve descer o menos possível. Só necessário para fazer o recuo. Tá? Fiz um passe, outro, e assim por diante. Sempre respeitando o AP de corte, tá? 5 milímetros no caso desse exercício. Já faço os chanfros. Então, deixe sempre chanfros e raios por último. Ferramenta de acabamento. A compensação aqui é G41, porque a ferramenta ela está à esquerda em relação ao volume da peça. Então, tá vendo? Se você vê o caminho que ela faz, ela está à esquerda em relação à peça. Aqui, na usinagem externa, ela indo nesse sentido, ou seja, Z negativo, ela está à direita em relação à peça. Então, internamente, G41. Tá? Aqui, ó. G41. É o mesmo procedimento. Vai ligar a compensação, repete o último posicionamento X e Z. Para desligar a mesma coisa. Vendo aqui, ó, uma observação. Por que você deve fazer o mesmo procedimento para desligar? Antes de fazer o retorno, no G40. Aqui eu fiz a saída e coloquei o G40, ou seja, reposicionei ela. É que o movimento é quase perceptível, mas ela fez esse movimento. Porque a partir do momento que ela vai aqui no Z positivo, ela fica à esquerda da peça, o movimento. Então, a compensação de raios, se estiver ligada com o G41, ela faz o oposto. Então, ela vai para cima da peça em vez de tirar esse raio para fora. Então, se você usar o G41, por exemplo, aqui, você vai tirar mais material do que você deveria. Vai errar, né? Na hora de fazer o retorno, enfim. Então, deve-se usar a compensação de forma a auxiliar a sua usinagem. Sempre no acabamento. Ok? Desligar antes de fazer o retorno. Tudo bem? Então, aqui
A usinagem é essa, usinagem externa, interna, se caso houver bedame interno, é o mesmo procedimento. Escolhe bedame, o bedame interno é outra ferramenta, você escolhe, tem aquele 3 milímetros interno, e você faz a entrada e volta. Então aqui, que eu queria falar para vocês também como fazer as ferramentas, né? Então faltou isso daí. Essa ferramenta, por exemplo, broca de centro. Então aqui, eu não tenho aqui, eu criei elas, né? Originalmente não tem. Não é aqui que você cria, também não modifique uma aqui que já está existente. Você vem aqui ó, nesse painel, menu Select, você vem em parâmetros, que é os parâmetros da máquina, você tem aqui a lista de ferramentas, Tool List. Então você vai chegar no espaço vazio, New Tool, você vai escolher aqui, ó. Você tem diversas ferramentas. Você tem que, aqui são as principais. Tá? Você vai ter que ir em drills, aqui em brocas, né? Furações. Aqui você vai encontrar a Twisted Drill e a Center Drill. A Twisted Drill tem lá, a Center Drill não tem. Então você vai escolher broca de centro, ok. E você vai colocar o diâmetro dela aqui. Isso é só o nome dela, visual. Clicou nesse botão, todos estão um aqui. Clicou nesse botão, ela fica ativa. Comprimento, ou seja, o tamanho dela em X, ou seja, o diâmetro. Ela não tem um diâmetro, porque você já vai colocar o diâmetro dela, então ela não tem um suporte, ela não tem um tamanho, vamos dizer assim. Então, nada que vai entrar junto na peça, nem pode. Então, você não vai colocar nada aqui. O Z, sim, você vai colocar o Z, é uma broca pequena, né? Broca, você coloca 50 milímetros, broca de centro. Agora sim, esse é o diâmetro, a figurinha lá. O diâmetro dela é de 4 milímetros. Então a ponta dela, 4 milímetros, é que você vai colocar. Não muda a angulação, essa aqui é a angulação lá de corte dela, 90 graus. É uma ferramenta que aguenta mais pressão de corte, por isso esses 90 graus. Mas ela corta menos em relação, né, ao 118 padrão. Mas depende do tipo de material e tudo, né? Então não mexam nessa angulação, liga esse líquido refrigerante, que é a torneirinha aqui, ou seja, você permite acionar isso durante a usinagem e você volta lá para a sua máquina. E a mesma coisa com a broca. Quando fizer com a broca, você vai lá, drill 18, drill 20 e assim por diante, vai colocar o comprimento dela para brocas maiores, coloquem aí 130, 150 milímetros, 20 de diâmetro, ou 18, o que for a broca, o número da broca, aciona a refrigeração, volta no programa, esse botão de programa aqui. Ó. Aí você, quando estiver lá, você chama ela aqui no Select Tool, na Edit, Select Tool, você chama a sua ferramenta, Center Drill, no caso da minha. Aqui, e assim por diante para brocas e afins. Tá certo? Então, só para mostrar, a 5, a ferramenta 5 é o bedame externo e a 6 bedame interno, tá? Pessoal, depois eu vou postar os vídeos lá no Moodle, colocar as peças com as medições, tá? Eu espero que tenham entendido. Qualquer coisa, dúvida, me mandem pelo Moodle uma mensagem, tá? Ou por e-mail também. Até a próxima.